Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro, sou membro da Igreja Evangélica Sal da Terra e Luz do Mundo em Governador Valadares, a qual estamos no estudando acerca da escatologia. Estamos estudando acerca dos fins dos tempos, estudo a qual nós já tivemos 6 aulas anteriores, os irmãos que têm participado, os membros, a qual nós estudamos acerca da volta de Cristo, a qual nós enfatizamos acerca da volta de Cristo, no qual é o nosso pensamento, de uma forma única, visível, de uma forma a qual Jesus volta no final da grande tribulação, arrebata a igreja no final da grande tribulação, no ato único, visível e glorioso. Estamos também transmitindo por aulas, videoaulas, para que os irmãos que não podem participar dos estudos, irmãos que não podem estar participando dos estudos, alguns por causa da Covid, outros por causa de alguma dificuldade física, dificuldade de saúde, e assim a gente compartilhando para que todos possam, em nome do Senhor Jesus, estar participando do máximo de aulas possível e também para que possa estar compartilhando, para que possa alcançar o máximo de pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos nesse estudo escatológico através desse vídeo iniciando o nosso estudo dentro do livro de Apocalipse, nosso primeiro estudo no capítulo 1, a qual nós vamos iniciar a leitura do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 20. E nós vamos ver dentro desse estudo que o Apocalipse é um livro a qual nós temos que estudar ele não de uma forma cronológica, não de uma forma linear. Porque se nós for estudar o Apocalipse de uma forma linear, de uma forma consecutiva, como se o Apocalipse começasse do capítulo 1 até o capítulo 22, nós vamos esbarrar em algumas dificuldades, porque no que entendemos do pensamento amilenista teológico acerca do Apocalipse, acerca da escatologia, que o Apocalipse é dividido em 7 sessões paralelas. Estudaremos isso, estudaremos também acerca das simbologias desse livro e os versículos do capítulo 1. Que Deus abençoe o nosso estudo em nome do Senhor Jesus. Sem mais delongas, como eu disse, o Apocalipse, entendemos ele de forma simbólica. Se formos analisar o Apocalipse de forma literal, esbarraremos em algumas situações que vai dificultar a interpretação do livro. Como, por exemplo, símbolos, que muitas das vezes as pessoas ficam até com medo de estudar Apocalipse, de aprofundar por um entendimento literal e errôneo, a qual imagina todos os atos de forma realmente literal e de forma realmente muito trágica, de forma que há meteoros caindo do céu, por exemplo, os gafanhotos gigantes pela face da terra, e nós vamos ver que isso é uma visão que nos é passada através de filmes, através de até mesmo hinos, a qual mostra o Apocalipse como algo de desastre, sempre como tragédia de forma mundial. Apesar de haver as pragas, de haver flagelos de alcance mundial, não é literal que nós entendemos ele. Nós vamos ver que o Apocalipse ele é dividido em 7 sessões paralelas. São a mesma história contada 7 vezes. Nós vamos ver que se nós for ler o Apocalipse de forma linear, de forma contínua, como a única história, nós vamos deparar com 6 vezes Jesus voltando e destruindo toda a terra no mínimo. Nós vamos ver que o Apocalipse é simbólico, que muitas das vezes usa simbologia do Antigo Testamento para que João e todo o povo da época pudesse entender, pois estava dentro da cultura a qual eles viviam, porque quando o Apocalipse vai trazer os símbolos, traz dentro da cultura daquela época para que aquele povo entendesse. E assim a gente vai ver várias vezes quando se trata de uma simbologia, é algo do passado, ao qual nós temos que estudar a cultura, a qual nós estudaremos junto à cultura. Desde já convido a todos que possam participar de todas as aulas, para que possa, em nome do Senhor Jesus Cristo,
conhecer todos os livros, para que a gente possa estar crescendo junto nesse conhecimento, que vai ser muito edificante e tremendo para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma das simbologias usadas são através dos números. Nós vamos ver o 7, que várias vezes vai aparecer de forma direta e indireta. Como eu acabei de mencionar, 7 sessões dentro do livro, 7 vezes a mesma história contada de ângulos diferentes. Nós vamos ver o 7 aparecendo em 7 igrejas, 7 candelabros, 7 cartas, 7 anjos, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e assim por diante. Acreditamos que o livro de Apocalipse é dividido em 7 sessões paralelas, a qual do 1 ao 3 é uma sessão onde nós vamos ver as 7 igrejas, as cartas destinadas às 7 igrejas, do 4 ao 7. Outra sessão, a qual nós vamos ver os 7 selos, do 8 ao 11, outra sessão, a qual nós vamos ver 7 trombetas, do 12 ao 14, outra sessão, a qual nós vamos ver 7 vozes destinadas, a qual João escuta, que nós vamos ver ali sobre a besta, sobre a Babilônia, sobre o falso profeta. 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. 16 ao 19, nós vamos ver o levantar da Babilônia, nós vamos ver também a volta de Cristo, nós vamos ver as 7 visões do julgamento, e 20 ao 22 nós vamos ver 7 visões da consumação de todas as coisas, do julgamento, novo céu e nova terra. Então nós vamos ver que o Apocalipse é muito simbólico, e a analisar versículo por versículo, assim como quem é inscrito no canal acompanhou outros vídeos, eu sempre leio a passagem, analiso versículo por versículo, os irmãos das igrejas também já sabem disso. Peço que acompanhem vossa Bíblia, para que possamos juntos estar estudando versículo por versículo, pois é de extrema importância nós analisar o que a Bíblia nos transmite. É claro que há coisas que somente Deus tem a interpretação exata, mas aquilo que a graça dele nos permitir, para que possamos estar compartilhando, iremos compartilhar em nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, vai nos dizer: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João. Nós já vamos ver que Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo através de seu anjo ao seu servo João, ao apóstolo João, ao apóstolo que andou junto com Jesus e foi considerado o apóstolo amado. Nós vamos ver que o próprio Cristo entrega essa revelação a João. Nós vamos ver que João, ele recebe essa revelação de Jesus Cristo quando estava preso, exilado na ilha de Patmos. João, na ilha de Patmos, por volta do ano 96 depois de Cristo, recebe esta revelação do Senhor, quando ele estava ali exilado por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo. O imperador Tito Flávio Domiciano exilia João para essa ilha, a qual era um local de prisão, uma prisão romana, e João ali preso naquela ilha, ele recebe essa revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 2, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Versículo 3, bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 2, nós já vamos ver que João, ele atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e de Jesus Cristo. E o versículo 3 é algo muito importante para nós como servos de Deus. Vai dizer: bem-aventurados, muito felizes, o que leem e também os que ouvem. Por que os que leem e também os que ouvem? Quando João envia as cartas que recebeu através da revelação de Jesus Cristo, ele envia em pergaminhos, em rolos, não eram livros como nós temos no dia de hoje. E nem todos tinham o acesso que nós temos à palavra de Deus hoje. Então, o pastor na frente da igreja, ele lia para que pudesse passar um ensinamento para toda a igreja. Ele pegava o rolo, pegava o pergaminho e lia para toda a congregação. Então, bem-aventurado aquele que lê e também o que ouve. E mais ainda do que isso, aqueles que guardam a palavra deste livro. Aqueles que guardam, guardar é no sentido de praticar, é colocar no coração e praticar as palavras deste livro. Bem-aventurados somos nós quando
lemos, quando ouvimos, quando guardamos em nosso coração a palavra do Senhor e colocamos ela em prática. Temos que praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é somente para ler, não é somente para ouvir, mas é para meditar, guardar no coração e praticar a palavra de Deus, porque assim seremos muito felizes em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui nós já vemos que João está dedicando as 7 igrejas da Ásia e que essa dedicação era da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte do próprio Deus, e não somente dele, mas também da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 espíritos aqui causam algumas interpretações diferentes, por falar o número 7, Espírito e não Espírito Santo, que é a interpretação que nós temos desse versículo. Acreditamos que é o Espírito Santo pelo fato não só de falar que está diante de Deus, mas também por esse termo 7 Espírito aparece mais 3 vezes dentro do livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1, no capítulo 4, versículo 3, no capítulo 5, versículo 6. E quando ela aparece, vai mostrar que o Espírito está diante do trono de Deus, que o Espírito é onisciente, que o Espírito está em todas as partes e que o Espírito também está com Jesus. Acreditamos que é o Espírito Santo, e o termo usado do número 7 é para mostrar a perfeição, a totalidade, todo o poder e onipotência do Espírito Santo. Porque o 7, como disse, acerca dos símbolos através do número, é o número de Deus considerado na Bíblia, é o número da perfeição, então nos mostra a onipotência, o poder e a onisciência do Espírito Santo, que ele está em todo lugar, ele é poderoso e ele é onisciente. E também da parte de Jesus Cristo. Então, da parte de Deus, Pai, da parte do Espírito e da parte do Cristo. É da parte do Pai, do Filho e do Espírito, é da parte do Deus Trino, esta dedicatória às igrejas, essa revelação às igrejas. E da parte de Jesus Cristo, versículo 5, o primogênito dos mortos. Os primogênitos dos mortos, quando a palavra de Deus nos diz, não quer dizer que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar apenas fisicamente, porque nós vemos outros exemplos na Bíblia de pessoas até mesmo que Cristo ressuscitou, que ressuscitou antes dele. Um exemplo comum, bem conhecido, é o de Lázaro. Mas aqui quando se diz o primogênito dos mortos, é o mesmo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que é o primeiro a ressuscitar e não mais passar pela morte. É o primeiro a ressuscitar e viver eternamente. E Cristo, ele é o primogênito dos mortos. É aquele que se fez homem, que veio à terra, sofreu e carregou toda a culpa por nosso pecado. Mas ele é o primeiro que morreu e ressuscitou e que vive eternamente. Ele está vivo, ele não morreu após a sua ressurreição, ele não está morto, ele vive e reina para todo sempre. Ele é o primogênito dos mortos, o primogênito a ressuscitar e a viver eternamente. Ele é o príncipe dos reis da terra, ele reina sobre os reis da terra. Cristo reina, Cristo vive e reina. Cristo não reinará no período milenial futuro, Cristo já reina sobre as nossas vidas, Cristo reina sobre os reis da terra, Cristo reina nos tronos do céu. Cristo, ele é o rei, o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha. Interessante que aqui há 3 tributos, 3 características de Cristo: príncipe dos mortos, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra e a fiel testemunha. Testemunha aqui, a palavra grega é mártiras, que é mártir. Cristo, ele é o fiel mártir. E Cristo é aquele que é fiel, que foi fiel até a morte para nos salvar. Ele veio como homem, carregou nossa culpa e ele foi fiel, ele não desistiu. Ele tinha poder para descer da cruz, para desistir de tudo, mas ele foi fiel no seu propósito até o fim, até a morte. Ele é a fiel testemunha. Nós vamos ver outro exemplo de fiel testemunha quando se fala de Antipas, no capítulo 2, versículo 13, que ele também foi até a morte por causa de Cristo. Então Cristo, ele foi até a morte por nós. Para quê? Continuação do versículo, a parte B, aquele que nos ama. Ele é aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Cristo, ele foi até a morte, ele foi mártir, ele é a fiel testemunha porque nos ama, para nos libertar do nosso pecado pelo seu sangue. Quando nós
analisamos cada versículo, quando nós meditamos, nós vamos ver o quanto é tremendo a palavra do Senhor e também a mensagem traga neste livro do Apocalipse para a igreja do Senhor na face da terra. Como eu disse que infelizmente muitos têm medo de estudar por causa de pragas, por causa de flagelos, mas eu digo para você que está em Cristo Jesus, que para nós que estamos em Cristo, para nós servos de Deus, esse livro é de vitória para nós. Esse livro nos traz esperança, esse livro nos mostra o quanto Cristo fez por nossas vidas para nos dar uma vida eterna. Ele morreu, Ele nos amou e se deu a própria vida para morrer, para que os nossos pecados fossem libertos através do seu sangue. E ainda, versículo 6, nos constituiu reino e sacerdote para Deus, seu Pai. Cristo nos constituiu reino e sacerdote. Nós somos participantes do reino de Cristo. Nós já reinamos junto com Cristo. Cristo reina. O milênio de Cristo não será apenas futuro, nós já estamos no milênio de Cristo. O milênio de Cristo, a pregação do Evangelho, é a igreja de Cristo, é Cristo reinando em nossas vidas, é Cristo sendo o rei dos nossos corações, é nós deixando o nosso eu de lado para deixar Cristo governar o nosso coração, Cristo se assentar no trono do nosso coração e reinar na nossa vida. É nós sendo participantes do reino de Cristo. E nós vamos ver que não só participantes do seu reino, nós somos sacerdotes para Deus, seu Pai. Nós somos sacerdote de Cristo. Nós já somos reino e sacerdote de Cristo. E a Ele seja dada glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eternamente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Versículo 7. O versículo 7 é muito importante também dentro do estudo a qual nós temos focado acerca da volta de Jesus. Temos focado acerca da volta de Jesus, que a volta de Cristo não é secreta, não é em 2 fases ou 3 fases que seja. A volta de Cristo ela é única, em um único estágio, e ela é visível e gloriosa. Nós já estudamos junto com a igreja Mateus capítulo 24, nós já estudamos vários pensamentos acerca da palavra, nós já estudamos cartas de Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses de Paulo, nós já vimos que Paulo falou em 2ª Tessalonicenses capítulo 2, que Cristo não se manifestaria, Cristo não voltaria, que a nossa reunião com Ele não aconteceria de forma alguma antes que se manifestasse o anticristo, que sua vinda ela é visível, ela é gloriosa, assim como diz toda a palavra de Deus. E o versículo 7, mais uma vez nós vamos ver isso de forma clara e tremenda. Ele vem com as nuvens. Assim como diz em Apocalipse, em Mateus capítulo 24, ele vem sobre as nuvens. Cristo vem sobre as nuvens e enviará os seus anjos para recolher todos os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Ele vem de forma visível e gloriosa sobre as nuvens. E todo olho verá esse momento glorioso, esse momento que para nós, servo de Deus, é tremendo, é esperado, é um momento de extrema alegria, de gozo, de prazer, é um momento a qual nós temos que ansiar e esperar a volta de Cristo, e todo olho verá, até aqueles que traspassaram. Aqueles que traspassaram, o interessante é que a palavra traspassar vem do sentido de furar, perfurar de um lado ao outro. Em João 19:34 nós vamos ver quando um soldado trapassa o lado de Cristo. Ali na cruz do Calvário, reverência a qual está dando aqui o mesmo João em Apocalipse. Até os que traspassaram verá a sua volta. Todos verão, até mesmo os que já morreram, porque aqueles que traspassaram Jesus estão mortos. E interessante é que aqueles que já morreram também vai ver a volta do Senhor Jesus. Uns daqueles que estavam naquele momento vai ver até mesmo para a salvação, porque ali nós vamos ver que muitos confessaram que Cristo realmente era o Filho de Deus, mas muitos infelizmente vão ver para estar indo para uma condenação eterna. Mas aqui nos mostra que quando Cristo vier, todo o olho verá. E quando Cristo vier, até mesmo que os que morreram verá. Se os que morreram verá, todos os mortos também verá. Assim como Paulo disse
que de maneira alguma nós, vivos, podemos anteceder os mortos ao encontro com Cristo nas nuvens, que antes de nós ir às nuvens os mortos serão ressuscitados e nós subiremos juntamente com Ele. E não somente os mortos em Cristo verão esse momento, mas também todos os mortos verão uma única ressurreição de todos os mortos em Cristo para a vida eterna e os mortos sem Cristo para a condenação. Assim como nós também vamos ver no Evangelho de João, quando Jesus fala que quando Ele voltar, quando os mortos do túmulo ouvir a sua voz, todos levantarão, uns para a vida eterna e outros para a perdição. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, sim, amém. Todo olho verá, todas as tribos da terra se lamentarão por causa deles, aqueles que não estavam em Cristo. Todos que não estavam em Cristo será um momento de lamento e sofrimento. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A mesma expressão que nós vimos no versículo 4, nós vemos novamente, aquele que é, aquele que era, que é e que há de vir, com um aditivo a mais, com uma característica a mais, com um tributo a mais, o Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação. Versículo 9, João começa já a citar ele mesmo, ele próprio, escrevendo eu, João, e uma característica que ele dá dele para a igreja é que ele é nosso companheiro na tribulação. Tribulação a qual nós já vimos que nós não estamos isentos de passar. Todos nós passamos por tribulação, sofrimento. Nós vimos na palavra de Deus que nós estamos sujeitos a passar por tribulações, que nós somos destinados a passar por tribulações. Nós vimos em Tessalonicenses, Paulo falando que nós somos destinados para isso, que a tribulação ela vai nos causar esperança, perseverança, que nós seremos provados pelo fogo, e que João ele é nosso companheiro na tribulação. Nós, como servos de Deus, somos companheiros uns dos outros. Nós temos que ser companheiro também na tribulação. A palavra de Deus fala que nós devemos alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. Devemos ser companheiro também na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Temos que ser companheiro em todo momento. Nós somos membros de um só corpo. Nós temos que ser companheiros na alegria, mas também na tristeza. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Assim como eu já disse no início, João recebeu a revelação na ilha de Patmos e ele estava ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João não foi para nenhuma ilha do Caribe para tirar férias, para passear e ter lazer. Ele estava ali exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. O dia do Senhor, infelizmente, algumas pessoas vão usar a exegese, tentar colocar coisas nesse versículo que não está. Eu já ouvi até pastores a qual considero e acompanho dizer que aqui nós vemos claramente que os apóstolos já guardavam o domingo e falou que João estava escrevendo a carta, as revelações de Jesus, que recebeu essas revelações num dia de domingo. Nós vemos claramente que na palavra de Deus, aqui no versículo 10, João fala que estava na ilha de Patmos, versículo 9, que no 10 ele fala que foi no dia do Senhor. Toda a palavra de Deus, o dia do Senhor é o sábado, o dia que Deus descansou de todas as coisas e santificou para ele. Agora nós vamos ver até mesmo o apóstolo Paulo, em Romanos 14, falando sobre a necessidade de guardar ou não, que uns guardam, que outros não guardam, que aquele que não guarda não julga quem guarda, e o que não guarda não julga quem guarda, e o que guarda não julgar quem não guarda. Aí é algo que nós não temos a necessidade de guardar, porque o Senhor Jesus Cristo ele é Senhor do sábado. O que importa é que nós vivemos todos os dias para o Senhor. Mas o que eu quero focar nisso aqui é que se há um dia aquele que a palavra de Deus até considera como fraco na fé, se ele se sente necessário tirar um dia para o Senhor, a palavra de Deus não mudou esse dia de sábado para domingo, como as igrejas ensinam. As igrejas ensinam que o domingo é o dia do Senhor. A gente vai aprender quando tivermos no capítulo 13 falando da besta, quando nós estivermos falando sobre o anticristo, nós vamos ver mais sobre esta questão, sobre o dia do sábado, o dia do domingo, nós vamos ver sobre essa mudança.
Como eu disse, eu ressalto novamente, não há necessidade de guardar dia. Todos os nossos dias têm que ser voltados para o Senhor. Mas não existe hipótese alguma falar que o dia de domingo é o dia do Senhor. Vamos usar texto como de 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, para Paulo falar para a igreja recolher as ofertas, as contribuições no primeiro dia da semana, que seria após o sábado, primeiro dia da semana, por eles cultuar no primeiro dia da semana e recolher a oferta. Ali eles falam que era o dia a qual eles tiravam para guardar para o Senhor. Mas se a gente for ver Atos capítulo 2, vai falar que todos os dias eles se reuniam para cultuar o Senhor, para orar. Então era todos os dias que eles reuniam. A única coisa que Paulo mandou, ele mandou que a oferta fosse separada no domingo. Não tem nada falando. Os apóstolos que fundaram a doutrina, os ensinamentos de Cristo para a igreja, nenhum deles trocou o sábado pelo domingo. Pelo contrário, Jesus disse que ele veio para cumprir a lei, não para revogar, não para mudar. Então, eu estou ressaltando isso aqui por causa de, infelizmente, muitas pessoas, por causa dos seus pensamentos, querer forçar algo que não está no texto para mudar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu me encontrei em espírito, algo importante que João diz que nós temos que entender. Ele se encontrou em espírito. As visões que João teve, a revelação de Cristo foi em espírito. Não foi física, não foi material. Então, mais uma vez, nós vamos entender que as visões são espirituais. O livro de Apocalipse nos traz visões espirituais, são coisas simbólicas, não literais. Me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Por mais outras duas vezes dentro desse capítulo nós vamos ver João se referindo à voz de Cristo. Aqui ele fala que a voz era forte como de trombeta. Ele também vai falar que Cristo falava como voz de muitas águas e que da boca dele saía uma espada como uma espada de dois gumes. Todos esses símbolos nos mostram o poder da palavra de Cristo, a autoridade da palavra de Cristo. Nós vamos ver que as águas que João fala, que a voz de Cristo era forte como de muitas águas. João estava numa ilha e as águas batiam na ilha fazendo muito barulho. E João, ao escrever, ele faz uma alusão da voz de Cristo tão poderosa como aqueles barulhos muito altos que ele ouvia da água batendo na parede, nas paredes das rochas, das pedras. Da mesma forma, o som alto de trombeta e uma espada, que é um instrumento poderoso de guerra, a qual a autoridade de Cristo, da palavra de Cristo, tem toda a autoridade. A palavra de Cristo penetra o nosso coração, a palavra de Cristo transforma nossas vidas. 11, que dizia: escreve em um livro o que vê e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus manda João escrever no livro as coisas que vê e enviar para as 7 igrejas da Ásia. Esse livro não é o livro que nós temos hoje. Naquela época eram pergaminhos, eram rolos. Importante a gente entender isso, principalmente para quando formos estudar acerca dos livros com 7 selos. Então João anota tudo no livro e envia para as 7 igrejas. Versículo 12: virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Os 7 candelabros de ouro é uma interpretação muito fácil pelo fato do próprio Cristo já ter dado essa interpretação no versículo 20. Os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas a qual Jesus manda João destinar as cartas. Interessante que o candelabro era o instrumento já que o povo usava desde o Antigo Testamento, como eu falei dos símbolos trago do Antigo Testamento para o Apocalipse, a qual era um instrumento, era um objeto de iluminação. E aqui trata a igreja como candelabro. A igreja, ela tem que ser luz. A igreja, ela é um instrumento de Deus na terra para ser luz do mundo. A igreja tem que iluminar as trevas. A igreja tem que fazer com que a sua luz resplandeça sobre as trevas, com que as trevas sejam contagiadas pela luz de Cristo através da nossa vida. Nós, como igreja do Senhor na face da terra, nós temos o papel de iluminar. Se nós não estiver iluminando, nós não estamos cumprindo o nosso papel na face da terra. A igreja do Senhor, ela é candelabro, ela é luz, ela é sal da terra e luz do mundo. É o papel da igreja na face da terra. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano.
No meio da igreja havia alguém semelhante a um ser humano, que era o próprio Cristo. Nós somos feitos a sua imagem e a sua semelhança. Ele é a semelhança de um ser humano e ele está no meio da sua igreja. Cristo está no meio da sua igreja, guardando. Cristo está no meio da igreja, fortalecendo, edificando, exortando. Cristo está no meio da igreja. Cristo vê todas as coisas que passam no meio da igreja. Nós não estamos só. Cristo está conosco. Ele está no meio da sua igreja, vestindo uma túnica e uma longa faixa de ouro na altura do peito. Aqui é uma alusão que João vê, que dá reverência às vestes sacerdotais. Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Cristo é aquele que si mesmo se ofereceu como sacrifício e fez com que, através da sua morte, o véu fosse rasgado de cima a baixo, nos dando livre acesso a Deus. Agora nós temos novamente a dádiva, nós temos novamente o livre acesso, o privilégio de ter a nossa comunhão, de ter a nossa livre oração levada diretamente para o Pai. Diferente do Antigo Testamento, a qual as pessoas necessitavam de um sacerdote para levar as suas ofertas a Deus. Nós mesmos podemos levar as nossas orações, nós mesmos podemos conversar livremente com o Pai, porque o Cristo é o nosso sumo sacerdote e ele já se entregou por cada um de nós. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão branco como a neve. O branco do cabelo de Cristo, como eu disse, não podemos levar as coisas de Apocalipse, as palavras de Apocalipse, as coisas que são descritas como literal. Os brancos é a mesma alusão que é dada em Daniel capítulo 7, versículo 9, do ancião de dias, que nos traz uma visão de velhice, de muitos anos de vida. Isso nos mostra a eternidade de Cristo. Ele é um ancião de dia, ele é um homem muito antigo, um homem muito velho, um homem que tem seus dias infinitos. Ele é um ancião de dias, ele é infinito, ele é eterno. Ancião de dias, onde que eu parei? Brancos como a neve, e os seus olhos eram como a chama de fogo. Os olhos de Cristo como chama de fogo seria algo mais estranho da gente levar para o literal. Mas como é simbólico, nós vamos entender que a chama de fogo vai trazer alusão ao poder do fogo, à iluminação do fogo, mostrando isso nos olhos de Cristo, a onisciência de Cristo, que ele vê todas as coisas. Cristo, ele é o dono da igreja, ele está no meio do candelabro, ele está no meio das igrejas e ele também vê todas as coisas. Nada foge do alcance dos olhos de Cristo. Cristo é onisciente, nada está oculto aos seus olhos. Nós, como seres humanos fracos, somos muitos enganados a achar, muitas das vezes, que algo fica escondido aos olhos de Cristo, mas ele vê todas as coisas. Por isso, é a importância de jamais pensar que vai pecar e vai ficar em oculto, porque o dono da igreja, aquele que se entregou por ela, ele vê todas as coisas. Os seus olhos são como chamas de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Os pés parecidos como metal, bronze, refinado, cobre. Na Bíblia não aparece o bronze, sim o cobre. Há duas interpretações. Uma delas é de que o bronze, o cobre, dá alusão ao tabernáculo, ao altar de bronze e à pia de bronze, nos mostrando ali o sacrifício de Cristo, a purificação dos nossos pecados, a restauração das nossas vidas. E a outra dela é que o próprio Cristo, através dos seus pés, trará juízo, que é a interpretação que eu fico. Nós vamos ver em Apocalipse 14 que o próprio Cristo esmaga o largar da ira de Deus, esmaga as uvas maduras, que são os ímpios, que são a besta, que é o anticristo, esmaga com seus próprios pés. E o bronze é o metal usado para a guerra, para espadas, para escudo. Então traz o sentido de juízo, o sentido de o próprio Cristo trazer juízo com seus pés, de esmagar quando ele voltar sobre a face da terra. A voz de muitas águas, como eu disse, mais uma vez, é o poder da sua palavra. Na mão direita, ele segura 7 estrelas. As 7 estrelas, vamos ver também a sua interpretação no versículo 20, dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As 7 estrelas, a interpretação no versículo 20 vai dizer que são 7 anjos. Há também duas interpretações acerca delas.
A primeira é de que seria 7 anjos literais que ficam nas igrejas, anjos enviados por Deus para guardar a sua igreja, assim como a palavra de Deus fala, que Deus envia os seus anjos para nos livrar, para nos guardar. E a segunda interpretação, que é a que eu fico com ela, é que os 7 anjos são 7 pastores das 7 igrejas a quais João destina as cartas. Eu prefiro e entendo melhor essa interpretação por um simples motivo. Deus deu ao homem a missão de pregar o evangelho, a missão de revelar os seus mistérios. A palavra de Deus vai nos dizer, através do apóstolo Pedro, que até os anjos ansiavam em pregar essa palavra, mas não pôde. Sim, essa missão foi dada ao homem. Então não teria sentido Deus enviar a carta a anjos que acampam nas igrejas, mas sim enviou as cartas aos pastores das igrejas para passar para toda a congregação. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes, novamente, o poder da palavra de Cristo. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. O rosto brilhar como o sol no seu fulgor vai nos trazer a nossa imagem, a menção aqui da glória de Cristo. Vamos lembrar quando Moisés pede para ver a face de Deus, Deus fala que não poderia ver, porque se vesse morreria, pois nós não suportaríamos ver a face de Deus, ver a face de Cristo. E essa face é comparada por João como tão forte como o sol no seu fulgor, na sua maior força, como o sol ali do meio-dia, na sua maior força de calor, de tão grande que é a glória de Cristo. Não é à toa que a palavra de Deus fala que no novo céu e na nova terra não haverá sol, nem lua, nem luz, pois a própria glória de Deus iluminará toda a cidade. E João, ao ver essa luz, ao ver essa glória, diz no versículo 17, quando vi, caí a seus pés, como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. João, ao ver cair aos pés de Cristo como se estivesse morto, ele desfalece, ele desmaia como se estivesse morto, literalmente pela glória de Cristo. Cristo, ele é tão poderoso, tão glorioso, a ponto de nós não poder suportar a sua glória, mas ele é tão misericordioso, a ponto de estender sua mão e levantar o seu servo, a ponto de dizer para ele, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Então Cristo, ele fala para João, não temas, a misericórdia dele, por mais que ele seja tão glorioso, a sua misericórdia ela se estende na nossa vida a ponto de nos levantar e nos fazer estar diante dele. Versículo 18, eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Como eu já disse no início, Cristo ele vive, Cristo reina, ele foi o que esteve morto, ele foi aquele que andou com João e que João viu ele morto. Que João viu ele morrer, mas João viu ele ressuscitar. E João viu ele ser elevado aos céus. Ele está vivo e ele reina. E ele tem todo o domínio, ele tem todo o controle das coisas, tanto do céu quanto na terra. E ele tem até a chave da morte e do inferno. Cristo, ele tem todo o domínio, todo o poder. Então é por isso que ele fala para João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas estou vivo. E eu tenho todo o controle, eu tenho a chave da morte, a chave do inferno. Portanto, João, versículo 19, portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto do presente como as que acontecerão depois destas. Creio que podemos fechar neste versículo. O 20 vai nos trazer a interpretação das 7 estrelas, a qual eu já mencionei por 2 vezes, e dos 7 candelabros. 7 estrelas, 7 anjos, 7 candelabros, 7 igrejas. Mas no versículo 19, Jesus manda que João escrevesse as coisas que tem visto, que são tanto do presente quanto do futuro. O presente que o versículo nos traz, 19, que João ouve de Jesus, é o presente de João. Nós temos que entender que João recebeu essa revelação há 2000 anos atrás. E quando Jesus fala, são as coisas do presente e do futuro. São as coisas que aconteceriam no tempo de João e que continuaria acontecendo no futuro até que acontecesse a segunda volta de Cristo. Então, com toda convicção, eu digo para os amados irmãos, nós não viveremos o Apocalipse no final dos tempos, no período curto antecedendo a volta de Cristo. O Apocalipse nós já estamos vivendo. O Apocalipse se inicia na primeira vinda de Cristo e acaba na sua segunda vinda. As coisas do presente e do futuro, que para nós hoje é coisas do passado, presente e futuro. Para nós é coisas do passado, porque as coisas que já aconteceu para nós é passado.
presente porque está se cumprindo em nossos dias, e futuro porque continuará se cumprindo até a volta de Cristo. Porque infelizmente muitos dos amados irmãos, principalmente o da linha de pensamento dispensacionalista, têm dificuldade de entender o Apocalipse, como a igreja está vivendo, como a igreja passa por tribulação. Como disse, é por interpretá-lo de forma literal e de ver coisas fabulosas acontecendo, coisas que muitas das vezes é até aterrorizante pelo fato de ser interpretado. Mas nós olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver que o Apocalipse se inicia desde a vinda de Jesus até a segunda vinda. Nós vamos ver que aqueles discípulos, inclusive João, que era o último dos apóstolos vivos, estava sofrendo já perseguições, estavam sendo levados às arenas para enfrentar feras, enfrentar leões, estavam sendo crucificados, estavam sendo exiliados para ilhas, já sendo perseguidos por causa de Cristo, já sofrendo tribulações, e nós vamos ver que o sofrimento sobre a face da terra vai se intensificando cada vez mais e só vai cessar, assim como Paulo diz em Tessalonicenses, que a nossa tribulação só cessará no dia que Cristo se manifestar na glória. Capítulo 1, do versículo 6 ao 8 de 2 Tessalonicenses. A nossa tribulação só cessa quando Cristo se manifestar nas nuvens do céu, assim como diz no versículo 7, com seus anjos, recolhendo os escolhidos e derramando o castigo sobre os ímpios, sobre o anticristo. E assim nós vamos ver o sofrimento cessando. Mas antes disso nós vamos ver o Apocalipse se cumprindo e cada vez mais de forma intensífica. Essa é a diferença. Quando nós vemos o Apocalipse de forma paralela, nós vemos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e assim por diante, nós vemos a mesma história contada e recontada, mas de forma a qual ela vai se intensificando com o passar dos tempos. E vamos analisar, vamos meditar nos dias a qual nós vivemos hoje, nós olhar para o tempo de João. João viveu num contexto histórico a qual nunca havia tido uma guerra mundial. Após isso, nós já passamos por várias guerras, e inclusive as 2 guerras mundiais no século XIX, a qual a Primeira Guerra Mundial matou 10 milhões de pessoas, deixou 20 milhões de pessoas feridas. Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler teve 20 milhões de soldados mortos e 40 milhões de civis, totalizando 60 milhões de mortos, tirando sem contar os feridos. Nós vamos ver que do século XIX e XX morreu mais pessoas no mundo do que todos os seus outros séculos passados. Isso por causa da intensificação das dores de parto. Nós vamos ver as pandemias, epidemia que antes, todas até o século XXI, foi epidemias regionais em continentes. Mas no século XXI nós vemos e vivenciamos uma pandemia global, de alcance global, onde alcançou todo mundo e que ela já está aí se levando para 2 anos, percorrendo 2 anos, e que no meu entender não passará mais de essa doença nós teremos que viver com ela de forma intensa ou de forma mais pacífica. Talvez ela diminua a sua força, mas ela sempre estará. Foi assim com a AIDS, foi assim com o câncer. A gente vai vendo tantas as coisas surgindo no decorrer das nossas histórias, como que vai evoluindo e cada vez mais coisas frequentes, sofrimento frequentes. Nós vamos ver de 2020 para cá rumores de guerra. No início de 2020, agora novamente envolvendo a Rússia, nós vamos ver chuvas de gafanhoto, tempestade de areia, alagamentos em várias partes do mundo, principalmente nós vemos aqui ao nosso lado, no Brasil, também na nossa cidade, Governador Valadares. Nós vamos ver terremotos, alcançando até mesmo o nosso país, coisas que não era comum. Nós vamos ver cada vez mais maremotos, nós vamos ver cada vez mais desastres naturais, vulcões de forma cada vez mais específica e intensífica. Nós vamos ver cada vez mais a iniquidade aumentando, nós vamos ver cada vez mais o governo se levando para um lado contra os princípios de Cristo, contra os princípios da igreja, os governos cada vez mais se unificando. É uma unificação dos governos, onde que envolve pastores de denominações cada vez mais próximos dos papas, cada vez mais próximos da política. Nós vamos vendo o reinado do anticristo sendo preparado na face da terra. Nós vamos ver cada coisa que está acontecendo ao nosso meio, a qual apenas nós fechando nossos olhos para estas coisas, para nós não conseguir enxergar. A palavra de Deus fala que a sua volta, ela vai ser sim de forma
vai pegar desapercebida, que ninguém vai saber nem o dia nem a hora, mas a volta de Cristo vai pegar desapercebida aqueles que estão andando como anda de noite, assim como Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, aqueles que andam como bêbados, como embriagados, como não têm a sua visão sóbria, como não estão sóbrios, que andam como à noite, serão pegos desapercebidos. Mas aqueles que estiverem vigilantes estarão de pé diante de Cristo, porque aquele que vigia, aquele que observa a palavra de Deus, que está atento para todas as coisas, tem os sinais revelados por Cristo. Cristo não falou o dia da sua volta, mas ele deixou sinais. E ele falou, olhe para a figueira, assim como a figueira floresce e o povo sabe que está perto de dar seu fruto, que está perto do verão, assim também sois vós. Quando vê todos esses sinais acontecendo, saberás que está próximo à minha volta. Então nós temos que olhar os sinais e saber que a volta de Cristo está cada vez mais próxima. E eu entendo que a única coisa que falta para que isso aconteça é a manifestação do homem iníquo. E nós vamos ver dentro desse estudo, desses 22 capítulos, nós vamos ver cada vez mais coisas que vai esclarecer a nossa visão. Esse capítulo primeiro é um capítulo muito edificante, é um capítulo muito interessante, a qual começa a nos mostrar a revelação de Jesus, mas a cada vez que passa, cada capítulo que passa, vai ficando muito mais claro aquilo que Jesus nos mostra e aquilo que nós já estamos vivendo em nosso dia. Nosso dever é viver em santidade, é viver em vigilância, é viver uma vida voltada para Deus, para que quando Ele volte, para quando Cristo voltar, nós estejamos apercebidos, nós estejamos atentos. Daniel fala que os sábios saberão, os sábios entenderão tudo o que acontecerão naquele dia, mas os nécios, como eu disse, serão pegos desapercebidos, assim como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, viviam sua vida de maneira normal, até que veio o dilúvio. E nenhum deles perceberam e foram levados pelo dilúvio. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. As pessoas vivendo de forma normal, como se nada estivesse acontecendo. E nós vamos ver tanto desastre, tantas desgraças acontecendo. E nós temos que alertar-nos. Nós não podemos ignorar como se nada estivesse acontecendo. Nós não podemos viver a nossa vida, viver o nosso mundinho isolado, como se as coisas estivessem normal. Mas nós temos que voltar para a palavra de Deus e ter cada vez mais a consciência de que a volta de Cristo está próxima, que breve Ele voltará, e viver cada vez mais voltado para Ele, em santidade e piedade, vivendo conforme filhos da luz, e que Cristo, através do Teu Espírito Santo, possa estar trazendo entendimento e sabedoria para nós necessária para interpretar a sua palavra. Que nós possamos cada vez mais procurar crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.